Shalom, shalom Leikulan. Estamos de volta aqui com mais uma aula do nosso curso de alfabetização em hebraico. Agora no segundo módulo, o módulo de leitura. Meu nome é Gildásio, eu sou do projeto Hebraico para Todos. A semana passada, ou não sei se a semana passada, mas na aula passada, nós lemos aqui o primeiro passuque da Torá, que eu vou dar uma repassada aqui para vocês, né, para que vocês possam, você que não acompanhou, você possa ver. Então aqui eu tenho o primeiro passuque da Torá. Bereshit bara Elokim et hashamayim ve'et haaretz. Eu quero dizer para você que o nome que eu pronunciei aqui, Eloquim, né, eu estou colocando uma letra Kaf no lugar da letra Re, para não estar pronunciando assim um dos nomes do nosso Criador. Mas a letra Re tem o som de R, de rato, então seria Elo, tracinho, Rem. Ok? Então, Bereshit, bara, Elo, tracinho, Rem, et hashamai, veet haaretz. Então, esse foi o passuque que nós estudamos, que nós lemos na aula anterior. Agora nós vamos para o segundo passuque do Sefer Bereshit, né? Sefer Bereshit, Perek Aleph, Pasuk Aleph. Pasuk Beit. Vamos fazer uma leitura aqui do Pasuk e depois nós vamos para a explicação palavra por palavra. Vehaaretz haita tohu vavohu. Vehosher al pene tehom. Verua Elohim mirahefet al pene hamai. Então essa é a leitura. Agora nós vamos para a explicação palavra por palavra. A primeira palavra do passuque é essa, Ve-haaretz, que quer dizer e a terra. Em português, você percebeu que eu tenho aqui três palavras. A conjunção, que é e, tenho o artigo definido a. Em hebraico, elas se juntam, né? É uma característica das palavras em hebraico se juntarem para formar uma só palavra, né? Então, aqui eu tenho juntos uma conjunção, um artigo e um substantivo. Substantivo terra, o artigo a e a conjunção e, né? Então, V, a letra Vav, ela aparece no início das palavras como conjunção. Não existe, ou pelo menos eu não conheço, nenhuma palavra em hebraico começada com a letra Vav. Ela está aqui porque ela é uma conjunção. A palavra aqui é Aretz e a conjunção Vav, ela quer dizer e. Quando eu já falei no primeiro passuque, mas não custa nada falar aqui, quando eu digo eu e você, ele e ela, Paulo e Maria, Antônio e João, a terra e o céu. Então esse e, que faz essa ligação, é uma conjunção. Em hebraico é V. Você percebe a letra Vav com dois pontinhos embaixo dela. Vou ver se eu amplio um pouquinho aqui, ó. Não sei se melhorou ou piorou, mas dá para você ver aqui que eu tenho a letra Vav com esses dois pontinhos. Depois eu tenho a letra Re.
a letra Re aqui é o artigo definido. Ra, ra. Ela está com um câmetes aí, mas pode estar com patar, etc. Mas o importante aí é a letra Re, que ela vai servir de artigo. O artigo definido, o, a, os e as. No caso aqui, a, porque o substantivo é feminino singular. Então, e a terra. Agora nós vamos para a segunda palavra. Essa palavra aqui é um verbo. Raita. Você percebeu que na palavra anterior eu tinha a letra Vav no início com esses dois pontinhos, que é o Shevá, e eu li como E. Você percebeu pela minha pronúncia agora que eu não li esses dois pontinhos como E. Olha aí, ó. Raita. Se eu fosse lê-lo como E, seria raietá, raietá. Mas não é raitá. Por quê? Porque o Shevá, quando ele está no início de uma sílaba, ele tem o som de E. Mas quando ele está no final, ele não é pronunciado. Existem algumas regras do Shevá que nós vamos falando aqui na medida que o curso for avançando, mas o mais importante é isso aqui. No início da sílaba é pronunciado como E, no final da sílaba não é pronunciado. Então a palavra aqui, raitá, é o verbo que quer dizer estava. Então eu tive verharates, e a terra, raitá, estava. Estava como? Aqui eu tenho a palavra torro, 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 né? E significa sem forma, vavorro, vavorro e vazia. Você percebeu que o artigo, desculpe, que a conjunção vav, ela estava lá na primeira palavra com dois pontinhos embaixo, que era o shevá. Aqui ela está com o sinal kamets, que tem o som de A. Mais um pouco para frente, quando nós postarmos outras aulas, nós vamos em uma aula só falar do porquê a letra Vav no início da palavra, às vezes ela tem um ar, às vezes ela tem um I, às vezes ela é U. Então isso nós vamos explicar depois. Mas por enquanto é só para você fixar que a letra Vav no início de uma palavra geralmente significa E, né? E. Bom, então vavorro e vazia. Então verhaaretz, a terra, haitá, estava, torro, sem forma, vavorro e vazia. Agora nós vamos prosseguir. Aqui V. Rocher. V. Rocher. Essa letra Het, que eu tenho aí depois da letra Vav, lembrando para você que está tendo o seu primeiro contato com o hebraico agora, que o hebraico é lido da direita para a esquerda, e o português você está vendo que é o contrário, né? Nós já conhecemos. Então, V, conjunção Vav, né? E Rocher é a palavra trevas, trevas, escuridão. Então, V, Rocher. E treva. Se pegar a tradução, você vai ver que ela está assim. E havia trevas. Nós não temos aqui o verbo haver, mas nós deduzimos ele aqui. A terra estava sem forma, vazia e trevas. Aí nós colocamos e havia trevas, né? Mas esse haver não está na Torá. E trevas. Agora aqui eu tenho uma palavra composta, né? São duas em uma. E eu tenho al, que quer dizer sobre, e pene, que quer dizer face. O tracinho aqui indica o construto. Construto
é quando eu digo face de, casa de, apartamento de, avião de, enfim, rosto de, face de. Então aqui eu tenho sobre a face de. Esse estar indicado aí pelo tracinho e pelo iude no final da palavra. Então, alpene. Aí a próxima palavra é essa aqui, tehom. Percebe que já apareceu aqui os dois pontinhos, o sheva, no início de uma sílaba, e ele está sendo lido como e, tehom, tehom, abismo. Então, havia treva sobre a face, e a face do, né, o construto lá, do, e aqui, tehom, abismo. Treva sobre a face do abismo. Prosseguindo, eu tenho aqui novamente um construto, onde a primeira palavra são dois substantivos juntos, um qualificando o outro, né? Então, verua, que é Elohim. Então, aqui foi traduzido como Espírito de Elohim. Eu não traduzi assim como Espírito, porque Rua é uma palavra feminina. Então, verua, eu coloquei e a presença de Elohim. Presença de Elohim. Eu sempre incentivo você a pronunciar. Quando você vai pronunciar assim, você não está numa oração, quando você não está numa leitura direta da Torá, que você fale Elohim, né? Para não estar repetindo. Esse é um nome sagrado, o nome do Eterno, um dos, e os judeus especialmente, respeitam muito. Então, Verua Elohim é a presença de Deus. E por que eu digo que a palavra é feminina? Veja só, eu tenho aqui o verbo que vem a seguir, e aqui está merahefet. O verbo está na terceira pessoa do feminino singular, né? Poderia ser também miraheft na primeira pessoa do feminino singular e assim sucessivamente. Mas aqui está na terceira pessoa e é feminino. Depois eu vou colocar aqui uma tabelinha para você comparar o verbo. Mas aqui vai. Flutuar, né? O verbo flutuar. Então, a presença de Deus estava flutuando, pairando, né? Sobre o quê? Aqui vem dizer agora sobre o quê? Alpener, nós já conhecemos essas duas palavras que nós já vimos um pouquinho atrás. Alpener, um construto, né, dizendo sobre a face de ou do, no caso aqui, das Hamaim, água, as águas. Hamaim, água. Maim é água e Hamaim, no caso aqui, artigo definido. Esse Ra aqui é artigo definido. Hamaim, sobre a face das águas. Então essa foi a leitura e a explicação do segundo Passuque da Torá. Agora eu prometi, eu vou passar aqui para vocês, olha, uma tabelinha onde você vai ver o verbo flutuar e como é que ele aparece no feminino e no masculino. Lado direito masculino, lado esquerdo feminino. E quando é masculino, no singular, merahef, masculino singular.
e feminino, mirahefet. O tav aí é que está fazendo a diferença. Mirahef, mirahefet. Tá bom? O plural estar aqui também, né, para você ver quando é masculino e quando é feminino. Portanto, mirahefet é feminino singular, por isso eu traduzir aqui, né, como a presença e não como o espírito. Não poderia ser o espírito se a palavra é feminina e o verbo também que concorda está no feminino. Ok, gente? Não se esqueça, se você não fez isso ainda, dê um like aqui no nosso vídeo, né? Toque lá no dedão, né? Dê um like. Se você não está inscrito ainda, clique também em inscrever-se. Depois toque no sininho para que você possa receber mensagens ou avisos quando eu estiver lançando as próximas aulas ou qualquer vídeo no canal. E o meu agradecimento a vocês, e quero dizer que logo, provavelmente na próxima semana, eu voltarei com a terceira